Shalom Adonai, muito bem-vindos em nosso canal, Luciana Ioná, tudo bem com vocês, amados irmãos? Esperamos que sim, é sério o pão nosso de cada dia, o pão quentinho que vem do céu, direto para o seu coração. E você que é do canal Estrela Águia, está falando, mas eu estou no outro canal, Estrela Águia, está falando Luciana Ioná, porque esse vídeo vai ao ar para as duas plataformas, os dois canais, Luciana Ioná e Estrela Águia. Por quê? Porque Estrela Águia nós só falamos de pré-existência, como a palavra de hoje ela vai abordar um pouco sobre esse assunto, embora no canal Luciano Ioná, que ele é voltado só pregações e alguns estudos bíblicos, leituras bíblicas, né, uns vídeos um pouco mais curtos, mais voltado à pregação, só que como tem a ver com essa parte, então o Estrela Águia é só para pré-existência, então a gente coloca sempre os vídeos relacionados à pré-existência da Estrela Águia. Então você que gosta desse assunto, tem lá Estrela Águia. Você que gosta das pregações, e precisamos das pregações, é Luciana Ioná. E nós temos as animações cristãs, que tem também o outro canal, que está aqui, o link nessa descrição aqui desse vídeo. E tem também o outro canal, Luciana Psique, que nós falamos de psicologia. Então são 4 canais para você atender aí a essas demandas da tua vida, né, de qualidade de vida, saber esse mistério. A pré-existência, ela foi ocultada durante muito tempo. Pessoas que sabiam da pré-existência não falavam, não falam, porque elas têm medo de retaliação. Só que a palavra de Deus, ela ensina que quem procurar salvar a sua própria vida vai perder a sua vida. Então, eu não posso ter medo daquilo que o Senhor me revela. Eu só tenho que ter, logicamente, uma noção se é ou não para falar algo que o Senhor revela. Às vezes o Senhor vai te revelar algo que não é para você falar. O apóstolo Paulo, ele foi até o 3º céu e ele não disse o que ele viu lá, porque as pessoas não iriam conseguir absorver isso, né? E será que isso tem a ver justamente com uma profundidade maior da pré-existência? O que será que ali naquele momento não pôde ser falado? Mas por que a pré-existência está sendo falada agora? Porque no mundo está tendo tanta aflição, tanta depressão, tanto ataque demoníaco, que se as pessoas não soubessem hoje o porquê, elas não conseguiriam concatenar essa ideia. Então você está vendo que muitas pessoas estão virando ateias, muitas pessoas estão virando satanistas, e a outra parte está tirando sua própria vida. Então se essas pessoas elas soubessem que nós estamos tendo uma oportunidade de retornar à nossa pátria que está no céu, então esta pessoa ela vai entender o porquê que nós passamos por sofrimentos aqui na terra, só que são temporárias, isso é culpa nossa, e você vai ver que a morte não é culpa de Deus. Deus criou sim o bem e o mal a fim de nós seguirmos voluntariamente o bem ou o mal, né? Você não é obrigado a amar a Deus, porque senão, se Deus tivesse feito você no céu condicionado e apenas com uma alternativa, então como que ele saberia a intenção do seu coração? Se ele tivesse feito isso propositadamente, sem você ter a capacidade de poder escolher, ele teria feito robôs. Então era mais fácil ele montar os robozinhos, né? E um pouquinho mais aparentemente inteligente, mas simplesmente eles jamais seriam capazes de não gostar daquela situação, de querer mudar, de querer duvidar, porque simplesmente seriam alienados, não seriam seres com amor, mas seriam seres alienados. Então é só você pensar nisso, é só você imaginar você ter um filho e esse filho não ter a capacidade de reclamar de algo, de contestar. Seria algo bem estranho. Ele só faz sempre as mesmas coisas porque ele não tem uma emoção, né? Ele não tem uma expressão, né? Quem não tem expressões, quem que não tem sentimentos? O psicopata. O psicopata, ele não consegue discernir algo bom de ruim. Para ele não tem empatia, ele não sofre, né? Ele simplesmente tem prazer em coisas ruins, enfim. Então essa falta de empatia está muito ligado justamente a demônios, né? Então Deus quer que você tenha empatia, Ele quer que você tenha um amor voluntário. Isso vai depender sim da sua
essa vontade, né? É o poder do livre-arbítrio. Você pode olhar e falar, não, eu não quero obedecer os mandamentos, eu não quero ter um só Deus, eu quero ter vários deuses, eu posso, né, ter idolatria, ter imagem de escultura do mar, do céu, da terra, né? Eu quero falar o nome de Deus em vão, eu quero desobedecer, desonrar pai e mãe, não quero guardar o sábado, eu quero adulterar, quero matar, eu quero, né? Enfim, você pode ir contra os mandamentos, só que aí tem a sentença para isso. Então o Senhor tem trazido aqui Isaías 53, que fala: quem creu em nosso anúncio, a quem tem sido revelado o braço de Yahvé, cresceu perante ele como uma criança e como raiz de terra seca, e não tinha boa aparência, nem esplendor. Nós o olhamos e não tinha bom aspecto, e nós o negamos. Desprezado e humilhado pelos homens, varão de dores, experimentado em sofrimentos, escondemos dele nosso rosto e o desprezamos e o não estimamos. Certamente levou as nossas enfermidades e ele suportou nossas aflições, e nós o consideramos abatido, ferido por Deus e afligido. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, foi humilhado por causa da nossa iniquidade. O castigo por nossa paz caiu sobre ele, e por suas chagas seremos curados. Como ovelhas todos nós, desgarrados, cada um foi para o seu próprio caminho. Contudo, Yahvé fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele se ofereceu e foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Ao cárcere e ao juízo foi levado, e sua geração, quem o relatará? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pelos iníquos do meu povo foi oferecido. Se dispôs com ímpio sua sepultura, mas com rico esteve em sua morte, embora não cometeu iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia, Yahvé quis humilhá-lo e submetê-lo ao sofrimento, e ele entregou a si mesmo como oferenda pelo pecado, para ver descendência e longos dias. Também a vontade de Yahvé prosperará em sua mão. Devido à dor de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com entendimento livrará de culpa aos justos, porque ele é servo de muitos e levará os pecados deles. Por isso eu porei sua parte entre muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte, e com os iníquos foi contado. Ele levou os pecados de muitos e foi encontrado com os iníquos. Amém. É uma palavra dura, pesada, que fala toda a culpa nossa em cima do Senhor Jesus. A palavra de Deus, em geral, para quem lê um pouquinho, não precisa estudar muito, você vê que ela fala o tempo todo que nós somos pecadores, que nós nascemos pecadores, né? Fala muito sobre isso, que nós somos pecadores, que nós nascemos pecadores, e não fazia sentido para mim pensar que, como assim eu nasci pecadora? Eu só nasci, uma criança. Que pecado que tem uma criança? Batizar com 12 anos. Por quê? Que pecado que tem uma criança? Ela não sabe de nada. Tudo que ela sabe é o que ensinaram para ela. Os cuidadores. É tudo que ela sabe. Como que pode ser imputado o pecado para uma criança? Um adolescente, que ainda é uma criança, mas está aprendendo mais sobre sexualidade, as coisas da vida, né, um pouco mais. Mas como que você pode imputar pecado de cara, a não ser que tivesse algo pré-existente? Como que você pode colocar o pecado de um casal que come o fruto, que nós sabemos que o fruto foi, né, embora tenha muita metáfora, muita parábola na Bíblia, principalmente Gênesis, como que eu posso atrelar o pecado de um casal que come o fruto e toda a humanidade se lasca? Ou seja, ali Adão e Eva, eles eram eternos, e fala que por causa do homem veio o pecado no mundo. Muito bem, então qual foi a penalidade que Deus deu para Adão? A penalidade que Deus deu para Adão e também para Eva foi a morte carnal, dores de parto. Os filhos da serpente perseguiriam os filhos da mulher.
vamos lá. Se o pecado de Adão e Eva, ele foi recaído sobre a humanidade, então se não tivesse pecado de Adão e Eva, não haveria morte. Então, se não houvesse morte, nós, humanidade, seríamos eternos. Mas nós morremos, porque eles pecaram. E quando você fala, mas espera aí, mas está escrito mesmo que veio através de um só homem. A gente vê, a maioria tem uma grande dúvida em relação a essa parte. Acontece, amados, que fala, o apóstolo Paulo mesmo, ele chama Jesus de segundo Adão. E o primeiro Adão, ele teve uma diferença com o segundo Adão. O primeiro Adão, ele veio de uma primeira queda. O Senhor, ele cria o Éden. Pode ver que ele fala da criação da humanidade antes. Ele fala que o homem deveria sair da casa dos seus pais, deixará o seu pai e sua mãe, unir-te-á com a sua mulher e serão dois numa só carne. Isso fala antes da queda do homem. Antes da queda de Adão e Eva, está falando esta parte. E existe uma linha na palavra de Deus temporal. Deus é atemporal. Mas a Bíblia, ela começa em Gênesis, genética, início. Por que genética? Porque houve uma plantação de uma semente corrupta e vai até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ele relata o que aconteceu para nós estarmos aqui. Porque lá no começo nós tínhamos acesso ao Éden, mas lá quando foi feito o Éden, antes a humanidade já existia. E aí fala que Deus pega da terra e forma Adão. Quando Deus pega Adão da terra, e aí ele vai criar a humanidade, porque Adão também significa humanidade, ele significa primeiro homem e humanidade. Mas Deus já tinha criado a humanidade, só que daqui a pouco ele recria Adão vindo da terra, desse momento. Por que da terra? Deus sabia pela onisciência que nós iríamos pecar. Só que ele cria da terra porque ele decaiu já. Ele tinha um corpo que não era vindo da terra. Então o Senhor, ele inspira a consciência, a alma dentro desse corpo. E ele passa a ser um ser vivente. Ou seja, esse corpo mais decaído, embora eterno, mas mais decaído, agora esse corpo, ele tem uma alma dentro. E Adão sabia da pré-existência, ele lembrava da pré-existência. Porque quando Deus tira da costela dele Eva, mas se chama mulher, não se chama Eva ainda, porque ela se passa a chamar Eva quando ela peca. Quando ele tira a mulher da sua costela, ele fala, desta vez é osso do meu osso, carne da minha carne. Desta vez, porque da outra vez não era. E da outra vez não era ela. Então ele lembra, por isso que ele fala desta vez. Estou falando isso com base no hebraico. As Bíblias tem lá espanhol, inglês, português, tem toda cada língua, cada idioma tem uma forma de se comunicar. O hebraico, ele é o idioma mais completo que tem. Quando o Segundo Testamento foi escrito em grego, é para que todo mundo pudesse entender a palavra de Deus, porque a língua mais falada naquela época era o grego. Então, foi colocado em grego pensando no hebraico o Segundo Testamento. O Primeiro Testamento escrito em hebraico. O Primeiro Testamento em hebraico, o Segundo Testamento em grego pensando no hebraico. Então, quando você traduz o grego pensando no hebraico, você vai chegar no Segundo Testamento nessas interpretações. Mas o mais importante para nós é o Pentateuco, que vai falar principalmente da pré-existência, né? Por isso que você consegue descobrir que a Terra ela foi recriada, que houve um intervalo entre o verso 1 e 2 de Gênesis 1. Capítulo 1 de Gênesis, verso 1 e 2, tem ali, entre 1 e 2, versículo 1 e 2, tem um princípio ali, tem a teoria do intervalo, né? Então Deus, ele
lembrar aqui para vocês como está exatamente nessa Bíblia. Essa aqui é a Peshitta. Aí ela está... Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele criou céus e terra. Só que aí no 2 fala, e a terra era um caos e um vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. Veja bem, Deus criou os céus e terra. Estava tudo perfeito. Quando chega no 2, você vai ver que no português, ele estava assolado, ele vai colocar outras conforme as traduções aí. Aqui na minha, aqui na Peshitta, ela é mais uma tradução mais correta, fala, era o caos e o vazio. Quando você vai estudar aqui no hebraico, fala que a terra estava um caos. Estava um caos. E vazio, que era sem razão de ser. Tipo, Deus não fez a terra para ser um caos. Ele não fez a terra para ser vazia. Então você vai ver que daí ele vai falar, haja luz. E nós já estudamos isso, né? Tem tudo ali no canal Estrela Águia também. E nós estudamos sobre esse verso também, o verbo, né? O criou, ele recriou. Mas ele fala, haja luz. E essa luz é Jesus. Então o que acontece, amados? A palavra de Deus, você tem uma interpretação literal. Deus criou a terra mesmo. Deus criou os céus. Houve luz literalmente. Mas espiritualmente, o Senhor criou uma dimensão para nós. Só que o diabo, Samael, ele teve inveja. Ele era lindo, ele gostou, se apaixonou por ele mesmo. Ele falou, posso ser acima de Deus. Todo revestido de pedras preciosas. Lindo, inteligente, poderoso. Então ele cresceu os olhos na humanidade e falou, quero isso para mim, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Samael, que o pessoal chama de Lúcifer, quis tomar posse disso. Falou, quero isso para mim. Eu quero isso. Ele teve inveja de Deus. Então ele consegue pegar uma terça parte dos anjos e convencê-los que realmente ele é superior a Deus. Vamos nos rebelar contra ele, vamos pegar para nós. Eles sabiam da relação sexual que poderia ter. Tem ali, a palavra de Deus fala, né, das mulheres, anjos com asas, mulheres com asas de cegonhas, anjos femininos e anjos masculinos. A mulher, ela procria. Jesus nasceu como? Com relação sexual? Não, nasceu no ventre de Maria. Isso porque estava na terra. Imagina no céu como que é a reprodução de almas. Que coisa maravilhosa, magnífica. Se aqui na terra Deus colocou, haja luz no ventre de Maria. Imagina no céu. Quando você vai gerar e vai nascer, o que fala? Deu a luz. Deus falou, haja luz. Na atemporalidade, o haja luz foi no ventre de Maria. Na recriação da terra, quando nós nos perdemos, e na cruz. Já vamos voltar nesse assunto. Amados, Satanás então convence a terça parte, só que ainda falta o quê? Mais duas partes dessa terça parte. Tinha a terça parte, que somos nós, mornos, e uma terça parte que a gente chama de quente. E essa terça parte se corrompeu, fria. A outra terça parte, nós, fala Apocalipse 12, que ele arrasta com a sua cauda o dragão, a antiga serpente, o Satanás, a antiga serpente no Éden. Arrasta com a sua cauda, a cauda é engano. A cauda fica assim, para você olhar para a cauda e vem a cabeça e pica você, envenena você. A cauda é sedução. Então ele vem com a sua cauda, arrasta as estrelas, a terça parte das estrelas. Estrelas são anjos.
Hoje nós somos um pouco menos que anjos, porque nós temos essa pele de serpente aqui. Então ele arrasta, ou seja, ele engana, ele fala, pode comer do fruto. Fala para a mulher, pode comer do fruto. Não, mas falou que o dia que a gente comer vai morrer. Certamente o dia que você comer você não vai morrer, você vai ser como Deus. O que Satanás? Ele deu o que ele tinha, inveja, ganância. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Samael queria ser como Deus. Nós queremos ser deuses. Venha, coma desse fruto. Venha, coma desse fruto aqui, para você ser como Deus. Olha que delícia. Olha como eu sou lindo. Olha como eu sou poderoso. Olha como eu sou sedutor. A Eva vai e se entrega a ele ali. Ele consegue ter essa relação. A maçã, quando você abre ela, tem duas sementes. Representa a semente do bem, a do mal. Ela então gera, dentro dela tem a semente maligna, Caim. Então ela passa a se chamar Eva, antes de ter Abel. Dá uma olhada na sequência bíblica, irmãos. É dado o nome dela de Eva, porque ela passa a gerar Caim. Ah, irmã Luciana, eu já ouvi tanto essa história. Você já ouviu, mas muitas pessoas já também, mas não entenderam. E precisa ser repetida porque a gente não guarda as histórias. É muito importante, isso é fundamental. Isso explica a nossa pré-existência, porque estamos aqui para você entender sua prova, sua luta. Já vamos chegar lá também. Então, o Senhor faz com que Adão se deite com a sua mulher. Eles já reproduziam, mas não da forma sexualmente falando, porque eles descobrem que estão nus e ficam com vergonha. É que nem a criança entende para que serve a sua intimidade e ela começa a esconder, porque ela descobriu na adolescência o sexo. Então ela esconde já o seu corpo, ela tem vergonha, porque ela sabe que serve para outra coisa. Adão e Eva descobrem, Adão e sua mulher descobrem que estão nus e se escondem. Tanto é que Deus fala, o pecado afasta você de Deus. Onde você está? Estou escondido porque eu estou nu. Como que você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu falei para não comer? Deus vai lá e veste Adão, veste Eva. Ela passa a se chamar Eva e Adão conheceu Eva. Toda vez que está na palavra que fala que o homem conheceu a mulher, fala de relação sexual. Conheceu a nudez do seu pai, significa que teve relação sexual com a mulher do pai. A Bíblia ela fala isso de forma metafórica e está traduzido em português. Passou por muitas traduções. Se você não estudar a Bíblia assim, você não vai conseguir entender o que ela quer dizer. Sempre tem uma interpretação literal e uma espiritual. Então, nós pecamos. Todos nós pecamos. Só que Adão, ele foi o primeiro com Eva. Então ele não consegue salvar a humanidade, porque se ele não tivesse caído junto com Eva, se ele tivesse cuidado de Eva, se Eva não tivesse caído e sido seduzida, a humanidade não seria, porque quando ela vai, nós somos seguidores de Cristo. Então é um líder, você segue, você imita. Então Adão peca, Eva peca e nós também, porque nós somos a terça parte enganada. E nós caímos nessa terra porque fala em Gênesis que nós somos expulsos do paraíso, expulsos do Éden. Lá tem a árvore da vida. Então Deus vai lá e corta. Ele rompe o acesso do Éden com a terra. O Éden não ficava o Éden era junto com a terra. O Éden não era exclusivamente na terra. Nós tínhamos acesso à terra. Isso explica as pessoas que falam: ah, eu já sonhei, não é possível, eu já estive aqui, já estive lá, eu sonhei aqui na terra. Sim, nós estávamos aqui, só que ela era diferente. Ela não tinha corrupção, não tinha erva daninha, não tinha barata, não tinha rato, não tinha uma série de animais, não tinha, essas serpentes não se rastejavam. A penalidade era se rastejar. Então essa queda do homem, queda da terra, aconteceu com o pecado. E Satanás, ele caiu que nem uma bola de fogo aqui. E Jesus fala que viu. Tem uma passagem no Evangelho, Jesus falando para os seus discípulos que ele vê Satanás caindo que nem uma bola de fogo aqui na terra. São os meteoros que caíram aqui na terra. Então você vê o caos que ficou aqui. O Satanás dominando a terra. Imoralidade, bagunça, zorra total.
Só que aí a gente vê que a gente foi enganado, a gente descobre e a gente é preso aqui na terra. A gente fica desesperado, nu, envergonhado. Cai a ficha, as escamas caem dos nossos olhos e o diabo fala: consegui, eu plantei a semente. Vocês dormiram e eu plantei a semente. Tem a parábola do semeador, ele fala que tem uma passagem falando que dormiram, né? Os homens ali que estavam semeando dormiram e veio o inimigo e plantou a sua semente. Aí falei: e agora? O que nós fazemos? Vamos arrancar as ervas daninhas? Vamos arrancar o joio? Aí Jesus está falando assim: não, deixa com que trigo e joio cresçam juntos, porque se você arrancar o joio, você arranca o trigo. Se você arrancasse caindo o ventre de Eva, você matava Abel, porque Abel era filho de Adão e Caim, filho de Satanás com Eva. Eram gêmeos de pais diferentes. Isso existe, é raro. A mulher deita com dois homens diferentes e engravida dos dois ao mesmo tempo, com gêmeos de dois filhos diferentes, de pais diferentes. Então, Caim, filho de Satanás, Abel, filho de Adão e Eva. Por isso que Caim não entra na genealogia de Adão e Eva. Ele entra na genealogia, vai entrar de Eva, né? Mas não vai entrar de Adão. E veja só, Abel, ele foi morto. E no lugar de Abel, Deus deu Sete para entrar nessa genealogia. Então eles falam, né, que é dado ali Sete no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Caim não aparece nessa genealogia porque ele não é filho de Adão, ele é filho de Caim. Por isso que Caim mata Abel, porque fala que a sentença que Deus dá é que o filho do Satanás, o filho da serpente, do demônio, do diabo, vai perseguir os filhos da mulher. Por isso que Caim mata Abel. De cara já começa a perseguição. Só que esse pecado que nós cometemos na pré-existência não tinha como ser pago através do sangue de animais. Porque as nossas obras são como trapos de imundícia, já disse o profeta Isaías. Então, eles estavam na primeira aliança, que era por obras, mas por obra não estava sendo salvo, porque as obras eram impuras. Então, eles queimavam incensos, faziam sacrifício de animais, matando os animais para sacrificar a Deus, para fazer uma cerimônia, mas era como de Abel, era como de Caim, né, que não foi aceito esse sacrifício de Caim, só de Abel. Mas muitos estavam fazendo um sacrifício de Caim, ou seja, não era sincero, não era verdadeiro, era um sacrifício de tolo, e Deus estava vendo isso tudo. Então o Senhor, ele vendo que não tinha como salvar a humanidade, então ele olha e enxerga no ser que ele criou para servir, no seu Filho unigênito, a sua imagem e semelhança, perfeição, e vê que Jesus, Yeshua HaMashiach, seria capaz de vir e ser imputado sobre ele as doenças, por isso que fala que levou em suas enfermidades, a morte, por culpa de todos os nossos pecados, passados e vindouros também, para o perdão dos nossos pecados, porque boi, carneiro não era suficiente. Então, por isso que o apóstolo João, ele vai no céu, primo de Jesus, e ele chora porque ele não vê ninguém digno de pagar os nossos pecados. Mas aí falam para ele, olha de novo. Aí ele vê o cordeiro ensanguentado ali e viu que ele era capaz de abrir o livro com 7 selos, porque senão, se não acontecesse os selos, e o primeiro selo
é o cavalo branco da paz, que muitos acham que é o anticristo. E é o Senhor Jesus, que veio vencedor e veio para vencer. Então o primeiro selo é: haja luz. E o Senhor quebra o primeiro selo. Haja luz. Houve luz. Na recriação da terra, porque houve luz quando Jesus vence a cruz e ele se entrega a Deus até o seu último suspiro, sua última gota de sangue, pagando os nossos pecados. Ali é uma escuridão, o sol se transforma em escuro, ele fica escuro, a lua em sangue, se transforma em sangue, há terremoto, há ressurreição de mortos, o véu do templo se rasga de cima a baixo, que é o sinal como se fosse um protesto e o templo é como se fosse a túnica de Deus. E quando se rasga o véu do templo, é que o templo passa a ser nós. E agora nós vamos ter um acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Haja luz, rasga-se o véu do templo e agora você tem um tabernáculo dentro do seu coração. Agora o seu corpo é o tabernáculo, através do sacrifício de cruz. E atemporal, haja luz e nasce Jesus na forma humana decadente. Nós, seres humanos, pele da serpente, que veio da terra e vai voltar para a terra, e quem come, nós, Satanás, os vermes que vão comer a sua carne, porque esta carne é resultado do seu pecado, da pré-existência. Mas o Espírito Santo volta a Deus, que é de Deus, a carne volta para o Satanás, porque é dele. A serpente, ela caminha pela terra e ela come do pó da terra. Quem é o pó da terra? Nós. A serpente, ela come de nós. Fala que ela se alimenta do pó da terra. Ela come rato, animais, e é todo o nosso resto. E a sua alma vai para Deus. Se você for firme e fiel a Deus até o fim, você vai vencer a morte, porque Jesus tomou para ele, foi o primogênito da ressurreição. Então você vai vencer a morte no último dia, a esperança que você tem. Você vai vencer as enfermidades, porque ele tomou para si as enfermidades. Você vai vencer a segunda morte, que é a morte eterna no inferno. E Jesus vai no Hades pregar para o povo das más obras, que tinha esperança da vinda do Senhor Jesus. Mas até o inferno ele vai. Então ele vence e conquista a destra de Deus para sempre. Ele conquista a destra de Deus, ele é filho de Deus. Ele se transfigura, mas o tempo todo Deus fala que ele é o filho. Quando ele batiza, vem a sua mãe, a pomba, Rua Hakodesh, e o conduz ao deserto, porque o deserto é o que nós estamos aqui. Essa terra é o nosso deserto. E essa carne é a nossa cruz, que você caminha todos os dias, que ela quer imoralidade, ódio, inveja, todos os dias. Pega, carrega a sua cruz, larga seus interesses e segue. Nesse deserto chamado planeta Terra. Mas ao final do deserto, quando você passa por todas as tentações, e há uma alusão a isso, veja só que Jesus ele é alimentado pelos anjos. Ao final, quem vai nos receber no arrebatamento são os anjos primeiro. Depois nós vamos ver o Senhor Jesus abraçá-lo, depois nós vamos ter a ceia, depois que nós vamos ver Deus, vamos ser coroados, depois nós vamos receber a pedrinha branca, ver o nosso nome. A palavra de Deus fala que se a gente lembrasse de onde a gente veio, nós retornaríamos, porque nós somos peregrinos. Peregrino é passageiro. Nossa pátria está no céu, porque pátria é de onde você saiu. A palavra fala para você se arrepender. Arrepender no hebraico é retornar. Estrelas são anjos, somos nós. Cada estrelinha aqui do céu é uma pessoa aqui, uma alma aqui que já viveu, está vivendo ou vai viver. As estrelas estão sumindo. O tempo está acabando. O Senhor Jesus está voltando também, está retornando.
Como está a sua fé em relação a tudo isso? Qual que é a bagagem de pré-existência que você trouxe? Por isso que a porta é estreita. E se você não souber disso, nós estamos no pão do evangelho. Nós estamos na porta da água da vida. Desse jejum que nós fizemos de 3 dias de oração, com 3 horas de oração, 3 dias de jejum com 3 horas de oração, nós vimos o quanto nós temos ansiedade e desprezo pelas coisas de Deus, muitas das vezes, porque a gente fica horas assistindo filmes para viajar, para descansar, mas na hora de conversar com Deus, nós não temos vontade, porque nos falta fé, muitas das vezes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje você só vai ser salvo através da fé. O Senhor havia falado que no último dia ali, são 7 dias de jejum, vai até domingo, mas no último dia de oração, Deus falou: eu não quero você orando com palavras bonitas, eu quero você conversando comigo, eu estou na tua frente, pode falar. Então eu comecei a falar todos os meus pecados, porque eram pecados, porque que eu me arrependia, todas as burradas e idiotices que eu já fiz na minha vida, chorei muito, de soluçar. Depois eu agradeci a Deus por tudo que Ele tinha feito, uma conversa, e depois eu abençoei todos os meus inimigos e profetizei tudo aquilo que o Senhor está me dando, vai me dar para mim e para as pessoas à minha volta. Então eu vi e falei: ai, eu só tenho meia hora. Mudou do primeiro dia. Nossa, eu ainda tenho 2 horas, eu ainda tenho 1 hora para orar. E quando foi no último dia, falei: ai, eu só tenho meia hora. Quando eu senti de cantar um hino para agradecer a Deus, terminou o hino, deu exatamente às 19 horas, que era o horário do término daquele jejum, daquela oração. Mudou, porque eu estava orando com fé, eu estava conversando com Deus como meu pai, como meu juiz, como meu médico, como meu tudo, meu amigo, meu marido, meu tudo. Então mudou. Então hoje eu entendo que nós somos mornos numa primeira batalha que teve no céu. Então nós fomos para o Éden, só que ali Adão teve Eva, só que agora Jesus não tinha uma Eva para ele. Ele veio solteiro. E pode ver que a sexualidade sempre atrapalhou. Então Eva peca na sexualidade, dores de parto. Deus ele pune aonde ela peca, dores de parto. E Adão, ele desperdiça a sua semente, amaldiçoa a terra. Masturbação, uma ereção. Era pecado fazer isso. Ele amaldiçoa a terra, então ele vai trabalhar. Vai ter que trabalhar. É o suor agora do seu rosto. A mulher submissa a ele, e ele preocupado com o trabalho, e ela com o casamento. E ainda teve uma geração que o homem podia ter tantas mulheres que quisesse. Olha isso. Ela não peca contra Adão, a partir do momento que ela é esposa dele. Agora ele pode ter 10 esposas, 20, 1000. Até a vinda de Cristo chegou, parou a brincadeira, agora nós vamos nos purificar. E o apóstolo Paulo fala: é melhor que o homem não tocasse em mulher. Porque os anjos vieram ali, você vai ver em Gênesis, tiveram relação sexual com mulheres. Os anjos que decaíram e formaram os Néfilins, os gigantes, tidos como heróis da humanidade. Que você vai ver muita história, que por detrás tem muita coisa verdadeira. Você vai ver história de sereia, história da Medusa, que não podia olhar para ela porque senão você ia virar uma pedra. Todas essas mitologias têm histórias de Néfilins que existiram aqui. Você pode ver na história o quanto que tem de ossadas gigantescas. Tem muita história nessa terra, muito mais do que você possa sonhar. Só que nós temos que nos limitar aqui, porque hoje a gente não lembra. Nós entramos no útero, foi o primeiro, o batismo da carne no útero da nossa mãe, líquido amniótico, amnésia, para você esquecer, porque Adão não tinha esquecido. Desta vez é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Pois é, mas dessa vez a gente não lembra de nada, porque aquela vez lembrava e não deu certo. Daquela vez se casava, também não dava muito certo. Agora é bom que esteja sozinho. Se é viúvo, fica viúvo. Agora, um segundo casamento, adultério. Eu vou trazer isso no meu canal.
falar a minha experiência, inclusive. Em breve, no tempo certo. Não é brincadeira. Hoje nós temos uma cruz, que é corpo. Os maiores líderes na Terra estavam sozinhos. Tudo para nós é sexo e dinheiro. Tudo. Tudo que a gente vai decidir, sexo. Os maiores pecados que tem, o mais fácil, mais prazeroso, de graça, sexo, masturbação, pornografia, ninguém vê, ninguém fica sabendo. Até a criança peca com isso, porque já vem na pré-existência. É horrível. Então, depois você vai olhar, vai ter essa noção, fala, peraí, é isso aqui que abre portal pro inferno, é isso aqui que faz eu pecar para dentro. Por que o pecado sexual faz eu pecar para dentro? Porque você é corpo, você é o templo do Espírito Santo de Deus, e é o pecado original lá, é essa imoralidade sexual. Você peca naquilo que é da sua pré-existência. O sexo é o pecado da pré-existência, então você peca para dentro. É lá de dentro isso que sai. Fica impuro, porque você pega a sua carne e você se contamina de novo com a serpente, de alguma forma, pelo seu celular, pelo computador, pela sua mente. Ah, vou casar de novo, isso aqui não deu certo, eu vou casar de novo. Estamos ligados no casamento até que a morte os separe. Jesus falou, por que vocês não estão... Por que deu carta de divórcio, Moisés? Por causa da dureza do coração de vocês, que a palavra fala, perdoe 70 vezes 7. Não estou falando a pessoa ficar com uma pessoa com violência doméstica, risco de receber HIV. Acabou, não tem como. Viu que não tem como, porque casou como? Casou errado, né? E tem uma linha do tempo do batismo aí, tem muita coisa para falar, não dá para falar isso agora. Saiu fora, fica sozinho, espera a vinda de Cristo. Já está bem povoada a terra, mais nasce pessoas que morrem. Na pandemia, apenas um dia morreu mais gente do que nasceu. E olha que morreu gente, hein? Mas mais nasceu do que morreu. E mais tem nascido do que tem morrido. A terra está super mega povoada. Principalmente agora após os baile funk. Senhor nosso eterno Deus, bom Pai, que estás nos céus, na terra e em nossos corações, voltamos na sua presença te agradecendo por esse dia, te pedindo perdão pelos pecados cometidos na tua presença, seja por pensamento, por fala ou por obra, pelos pecados cometidos na pré-existência. Senhor, é com muita dor, Senhor, que a gente lê e vê, Senhor, o tanto que o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu por nossa culpa, por nossa causa, pelos nossos pecados. Cada, Senhor, adultério foi pregado na cruz contra ele, cada homicídio, cada suicídio, cada ódio, cada inveja, cada imoralidade, Senhor, prostituição, adultério, fornicação, masturbação, pornografia, tudo que não presta, orgia, Senhor, tudo que é péssimo nesse mundo se voltou contra o Senhor Jesus na forma de cuspe, na forma de tapa, na forma de soco, na forma de empurrão, na forma de prisão, na forma de chicotada, na forma de prego, na forma de coroa de espinho, na forma de escárnio, de sede, de fome, de solidão, de o suor se transformar em sangue. Que vergonha! Por isso que a ceia, Senhor, é o mínimo que nós temos que fazer para lembrar e fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, participar da ceia em memória do Senhor Jesus. É o mínimo que nós temos que fazer, é guardar o sábado e lembrar que o sábado é o sábado do Senhor, que Ele recriou a terra para a gente poder voltar. É que hoje os mandamentos se fecham, Senhor, e fazendo uma total perfeição de explicar. Antes eu não entendia por que guardar o sábado, como fazer isso, o que é isso. É o sábado da alegria, é o sábado das delícias, sábado de estar com a família, de comer bem, de fazer o culto do lar, de lembrar, é o dia do Senhor, é o dia que Ele recriou a terra para você e eu estarmos aqui na terra, para nós retornarmos à pátria que está no céu. Senhor, que os mandamentos possam estar na nossa mente, porque lá no céu nós pecamos contra os mandamentos, os mandamentos foram criados antes da fundação do próprio mundo, mas nós desobedecemos aos mandamentos, que eles se resumem a amar a Ti sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo.
mesmo. E hoje o Senhor Jesus, Ele veio para a nossa vida para interiorizar os mandamentos e fazendo a gente meditar de dia e de noite, os verdadeiros adoradores, não os falsos, os que estão procurando doutrina de demônio e querendo, Senhor, servir a Ti segundo os seus próprios interesses, porque, como está falando na palavra, a palavra hoje genuína traz comichão nos ouvidos, porque não se pode falar, Senhor, contra tantas ideologias que estão trazendo de gêneros, coisas assim que Tu, Senhor, abomina, porque Tu fez o homem e a mulher para ser dois numa só carne, para deixar pai e mãe e gerar a boa semente, mas Satanás não quer que se gere semente, Satanás não quer que a gente aceite nós como imagem e semelhança, ele quer que o homem queira agora hoje ser um gato, amanhã quer ser um leão, amanhã quer ser um papagaio, amanhã quer ser, sei lá, um cachorro, e assim as pessoas estão entrando nesse transhumanismo, porque Satanás, além de tirar sarro dessas pessoas, Satanás não quer que a gente seja, Senhor, a sua imagem e semelhança, ele odeia a nossa genética, ele odeia o Filho de Deus, ele odeia Deus, ele odeia tudo que se parece com Deus, tudo que louva a Deus, que glorifica, hino, louvor, a oração, a pregação genuína, a palavra. Por isso que a Bíblia, apesar de ser o livro mais lido, mais vendido do mundo, é o livro mais odiado do mundo, é cuspido, é odiado, é urinado, é arrancado, é tudo. Eles fazem, Senhor, porque a palavra de Deus é o manual de sobrevivência. Odeiam Jesus, odeiam a Deus, odeiam os cristãos, é o amor esfriando, é o selo, Senhor, que Tu fala justamente nessa terra, de vir também as guerras, de vir também as pandemias, de vir a perseguição aos cristãos, mas vai chegar um dia, o último selo vai ser quebrado e vai ter o arrebatamento. Estamos vivendo, Senhor, lá nos finais desse selo, Senhor, e também já, Senhor, a trombeta vai tocar e assim nós vamos, Senhor, ouvir esse céu, ver o céu abrindo e o Seu Filho também vindo em nuvens de glória, nosso Yeshua HaMashiach, o nosso irmão primogênito dos mortos, primogênito Teu também, porque ele tem a sua genética direta e nós também conquistamos essa genética através da adoção, através também da morte de Cristo, através também do nosso amor e de nós guardarmos os mandamentos dia e noite, que a gente possa largar tudo, quem não largar, por isso que fala a palavra, quem não largar pai, mãe, filhos, até o marido, porque tem casamentos aí que não é para ter alianças satânicas com jugo desigual, com pessoas dentro de buscando entidades malignas, fazendo culto aos mortos. Isso não é Deus, Senhor. Tu não quer isso. Tu não quer, Senhor, que a gente se corrompa. Fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Tu não quer a gente no adultério, tu não quer a gente na fornicação, tu não quer a gente na feitiçaria. É pra gente guardar os mandamentos da palavra e nós vamos perdendo perdão e nós vamos entendendo o que é cumprir os mandamentos, o que é ter um só Deus, o que o que é não usar o nome de Deus em vão, o que é não ter idolatria, não ter imagem de escultura, o que é guardar o sábado, o que é honrar pai e mãe, o que é, independente de quem é pai e de quem é mãe, o que é não matar, que é não odiar também, o que é não furtar, não roubar também, o que é não adulterar, que também é de cobiçar, olhar a mulher do próximo, que também não é, o que não é ter inveja, o que não é dar falso testemunho. Então assim tu vai trazendo contra a mentira, contra o adultério, contra a ira, contra uma série de coisas. E se nós não tivermos santidade, não vamos subir. Por isso que fala que a porta é estreita, porque nós temos um monte de bagagem vindo da pré-existência, nós temos imoralidades, temos um monte de idolatrias, às vezes com o próprio corpo, com a igreja, com a casa, com pessoas, com artistas, Senhor. A idolatria às vezes não é só imagem, não, de escultura, é também no coração, porque hoje a salvação vem por coração, o pecado vem no coração também. Que possamos acordar desse sono profundo, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Por isso que hoje nós podemos ver, porque quando fala haja luz, então põe a candeia no alto para que todos possam ver, e aí todos olham e vê, encontra a barata, encontra o rato, encontra a ratoeira, e vai lá e tira e mata a barata, o rato, limpa a casa, tira a sujeira. E, Senhor, que nós possamos ter essa luz que é Jesus no nosso coração, no nosso templo, e que nós possamos estar com a candeia sempre acesa, porque as virgens loucas, elas não estavam com a candeia acesa, e elas não viram o Senhor Jesus voltar. Então, aquelas que estavam com a candeia apagada, elas não voltaram com o noivo, mas as virgens prudentes estavam com a lâmpada acesa, ou seja, estavam com o Espírito Santo sempre de olho, sem adormecer, sem ficar distraída, e assim puderam, inesperadamente, que fala que Jesus vai voltar como ladrão da meia-noite, não se sabe, ninguém vai estar esperando, não está casando, não está tendo filho, mas de repente o Senhor Jesus volta. Então a lua
vai estar lua de sangue, o sol vai escurecer, vai ter tremor de terra de novo pela temporalidade, quando houve a crucificação, tudo que aconteceu na recriação da terra, ali que houve luz, então nós pudemos sair da prisão temporariamente, aquele Hades também atemporal, também haja luz quando houve no ventre de Maria, Jesus Cristo, haja luz quando houve ali na cruz, o Senhor Jesus morreu, 40 dias, ele ressuscitou dos mortos, houve luz e ele subiu, houve luz no templo, ali lá no Monte Sinai, porque os 10 mandamentos foram escritos nas tábuas, agora nas tábuas do nosso coração, e foi na montanha, no monte, que Moisés encontrou Jesus, e o Senhor Jesus foi no monte da transfiguração e reencontrou Moisés e Elias. Houve luz e ele voltou todo iluminado, como Moisés voltou iluminado, porque ele foi no monte, e o Moisés foi no monte, e que nós possamos subir nesse monte, e não é no monte dessa terra espiritualmente, é no monte da montanha, dessa dimensão, Senhor, que nós estamos aqui na comunhão, que possa haver luz em nós, para a gente poder, nessa comunhão, haja luz, que a gente possa sair transfigurado, com a nossa roupa mudada, com a nossa mente, Senhor, mudada, com as nossas vestes mudadas, com as nossas palavras mudadas, com a mente de Cristo, com o olhar de Cristo, com a boca de Cristo, que possa haver luz na nossa vida, que possa haver luz no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nas nossas mãos, nas nossas bocas, que haja profecia, que haja palavra de vida eterna, que os mandamentos possam estar dos pés à cabeça, haja luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser realmente a imagem e semelhança do nosso Deus e seguir o nosso Mestre Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Haja luz no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, lembrando que viver é Cristo, morrer é lucro, e se nós não nos virmos mais aqui, nos veremos na glória celestial. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, tchau, tchau.